Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estou aqui com a segunda parte do projeto e nós já pintamos o copo de leite, as folhas e agora vamos pintar as frutinhas, o pássaro e a borboleta, tá bom? Vamos lá. Vamos usar os pincéis da Índio, o A522, do 0 até o 10. São de 2 em 2 que a gente conta, né? Aqui eu vou pintar o pássaro com azul turquesa, pegando aqui do bico, contornando a cabecinha dele aqui. Se der para livrar o ponto do olho, livro. Se não der, depois a gente vai pintar de preto, né? Então aí vai ficar tudo prático. Faz bem o certinho o contorninho, vem com o hortênsia, azul hortênsia, e dá uma clareada aqui. Pode ser branco também. Se você não tiver o azul hortênsia, você pode pôr o branco. Dá a mesma coisa. Pode ser um azul bem clarinho ali. Aqui eu coloco um pouquinho mais de azul misturadinho. Vamos clarear aqui para ficar a sombra na parte de cima, né? Para ficar bem certinho. Aqui eu ponho um pouquinho de branco para dar uma clareada no ponto dos olhos. Dá uma circuladinha e esparrama bem, unifica ali, deixa mais clarinho no meio. É uma forma, né, de pintar. Tem outras formas também. Que eu pego um pincel bem pequenininho para fazer as partes menores. Esse é o número 2. Aqui tem um pouquinho de amarelo, amarelo ouro, tá? E eu vou descer com esse amarelo aqui para baixo. Claro que descer é para baixo, né? Vamos descendo com a tinta aqui, esparramando bem, preenchendo a trama do tecido certinho. Fazendo o contorninho do peito ali, ó. Poderia fazer também com vermelho ou com branco, preto. Qualquer cor que você colocar ali fica legal. Como esse passarinho tá agachadinho ali, comendo, eu desenhei ele dessa forma, né? Parece que não vai dar certo, mas vai dar sim. Aqui eu tenho o azul hortência, eu vou colocar aqui, dar uma misturadinha. Você sabe que azul com amarelo, ele se torna um verde, né? Ficou um verde diferente, mas depois a gente arruma isso. Aqui eu coloco mais azul sem o amarelo e vou esparramando nessa parte de baixo. Uma subida aqui no amarelo. Vai ficar um degradê, né? Amarelo, meio esverdeado pro azul. Aqui eu já venho com o azul turquesa. Pode ser o cobalto também, eles são quase igual. Pouquinha diferença, mínima diferença. Aqui o movimento de vai e vem, que vai ser a asa, né? Escurecendo ali, ó. Esparramando bem a tinta. Esse projeto eu tive que fazer em 2 partes por conta de tempo mesmo. E para não ficar muito longo um vídeo, né? Ficar 1 hora e 1 hora e meia, eu acho que eu nem consigo fazer nesse tempo a pintura, porque o projeto não é pequeno, né? Não é um item, um desenho só, né? Tem o pássaro, tem as flores, as folhas, frutas e a borboleta, que é mais pro final. Aqui eu coloco um pouco de azul claro e azul escuro e vou intercalando os dois. Fazer as peninhas. Lembrando, gente, já compartilha esse vídeo aí. Que eu dou uma escurecidinha aqui embaixo da asa. Esparrama bem, depois a gente vai colocar branco, né? Pra ficar a intenção de
penas. E eu não tô com referência nenhuma, gente. Esse projeto eu desenhei ele, vi um monte de desenho e falei, vou fazer um desenho com 3, 4 elementos aqui, vamos ver se eu consigo. E graças a Deus eu tô conseguindo, já desenhei vários. Talvez eu não use assim todo ele, né? Eu remonto novamente. E não é difícil não, gente. Ó, vocês podem pegar, eu baixei desenhos de borboleta. Por falar nisso, tem até um vídeo no canal aí que eu tô mostrando como eu desenho minhas borboletas. Eu investiguei como elas são com a régua, tudo, e consegui riscar uma borboleta certinha, bem bonita, tá? E o vídeo é só conferir, tá bom? E não é difícil, vocês vai lá na Pinterest, tem desenhos gratuitos que as meninas colocam, um pintado e o outro é só o risco, vocês podem baixar e pegar 2, 3 e montar. Eu faço dessa forma. Agora, esse daqui foi eu mesma que desenhei. Eu não posso dizer que o projeto é meu, porque eu montei com o projeto de outros, né? Mas quando eu desenho eles assim, direto, aí é meu. Aqui eu vou escurecer um pouquinho. Puxando a tinta pra cima pra fazer a cauda dele ali. É cauda, gente? Não. Acho que é. Aí ponho o azul mais claro e vou puxando assim. Se caso você não tiver esse azul mais claro, o que você faz? Pinta de azul e ali na ponta você pode colocar de um lado, na pontinha do pincel, o azul escuro e do outro lado o branco. Aí quando você passar em linha reta assim, vai ficar os dois meio que misturados. Aqui eu vou escurecer mais um pouquinho. Fazendo um contorninho, né? Depois tem um azul marinho que a gente ainda vai escurecendo. Aqui eu tô separando as peninhas. Ficou meio que quase tudo igual, mas marinheiro de primeira viagem a gente é assim mesmo. A gente, conforme vai pintando, a gente vai ganhando prática, né? Que eu pego um pincel mais largo, sequinho, ponho muita tinta, eu vou e puxo. Pra não ficar grosseira a pintura, né? Tem que ficar lisinho, bem bonitinho. Eu pego o azul marinho, vou dar mais uma reforçada na sombra. Bem pouquinho, do lado só do pincel você põe e puxa. Depois de seco, você pode retocar, tá? Tanto a luz como a sombra. Aí, se não deu certo, você separou erradamente ali, ó, que nem aqui, parece que tá tudo junto, né? E é automático o passarinho, as pontas do rabinho dele lá é mais abertinho, né? É que o meu passarinho é meio gordo, sabe? Aqui eu vou dar mais uma sombra aqui com azul escuro. Tiro o excesso do pincel e vou fazer risquinhos com intenção de penas. Poderia ser o contrário, pintar tudo de azul escuro e vir com a cor mais clara em cima. Vocês podem ver que eu clareei primeiro, agora eu venho com a cor escura. É uma técnica diferenciada, né? Aí você vai vendo ó, conforme tá as peninhas, umas mais para cima, outras mais para baixo, outras menorzinha. É como se ele tivesse todo arrepiadinho, né? Que passarinho quando tá comendo assim agachadinho, ele fica todo gordinho, não fica assentadinho as peninhas dele. Foi essa a minha ideia quando eu comecei a desenhar. Dá mais uma escurecidinha aqui. Conforme vai secando, você vê que dá uma apagada na tinta. Aí você só colocar um pouquinho mais de sombra. Fazer aqui o pescocinho do bichinho. Dá uma unificada nas tintas. Às vezes tem sombras que não é bom você deixar secar primeiro. E tem outras que é bom. Aí você vai testando aí. Eu ainda tô descobrindo dessas partes ainda. Agora vamos reforçar aqui, ó, o amarelo. Pode ser com amarelo canário, vai clarear um pouquinho mais.
Pra ficar vívida. Você coloca assim com o pincel pequenininho, não ficou legal? Você vem com o pincel limpo, seco, mais larguinho e tira, ó. Põe ele em pé e tira. Aí vai ficar mais unida ali a bordinha. Agora com o branco, você vem fazendo com o pincel em pé umas intenções de... Quanto mais estreitinho, mais fininho o pincel, melhor. Você pode fazer com pincel filete também. Aqui, deixa eu achar um jeito de... Aí, ó, com pincel filete você vai fazendo assim as peninhas por cima. Pode preencher tudo, pode deixar um espacinho entre elas. Aí do seu gosto. Você achou que ponhou muito? Vem com a outra cor que tá por baixo. Dá umas pinceladas em um sim, um não, para poder modificar aí, né? Acho que aqui também vai um pouquinho de branco. Parte de cima, de preferência, da peninha. Esse passarinho ficou até interessante. Gosto muito de pintar o beija-flor. É demorado aquele, hein? Que vai muitas cores, elas se misturam entre si. E o final é perfeito o resultado. Que eu dou uma clareadinha nas peninhas. Entre o azul claro que tá por baixo e o azul escuro, eu vou passando um branco. Vamos ver, vou fazer umas peninhas menorzinhas, outras maiores. Arrepiadinhas. Pode ser batidinhas também. Ali tá muito certinho, ó. Então agora eu vou desencontrar elas aqui, ó. O certo é fazer um pouquinho desencontrada. Aí fica mais certinho. Apesar que tem passarinho que as peninhas são tudo certinhas. Milimetradas. Aqui vou dar umas batidinhas. Mais um pouquinho de branco. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Ficou muito longe ali, ó. Pra cima. E é isso. Depois de seco, pode vir retocar. Tanto a sombra como a luz, como eu já disse, certo? Vamos ver se aqui cabe mais um pouquinho. Parece que não tá tão interessante aqui, eu vou reformá-lo. E aonde vai branco é simples. Se você não gostar do resultado, você pode vir com uma cor mais escuras e preencher tudo. Que com pincelzinho filete eu vou pôr um pouquinho de azul, fazer umas peninhas bem menores. Vai ficar interessante. Eu quero que meu passarinho fique todo arrepiadinho, e tá, viu? Na minha ideia, ele está todo arrepiadinho. Uns pontinhos. E detalhes minúsculos, mas que no resultado final dá a diferença. Fazer igual a Angélica Renata, confia no processo. Que no final dá tudo certo. Quando eu não tinha o pincel filete, o que que eu fiz? Eu peguei um pincel assim, mais larguinho um pouco. Ele tava todo pra lá e pra cá, todo torto. Eu fui puxando dobrando as cerdas da parte de fora, fui deixando só o meinho. Aí eu cortava no pezinho e fiz um filete. Eu tenho ele faz muitos anos. Ainda uso. Só não deixo ele com as cerdas para baixo para não amassar, para não dobrar a ponta, né? Ele ficou meio molengo assim, não dá para pintar espaço grande, mas fazer fiozinho é ótimo. Mas como eu comprei esse daqui, então eu tô usando. Ainda tô aprendendo a usar esse filete. A gente quer já tacar tinta em tudo e não é assim, né? Tem detalhes que tem que ser com muita paciência. Muita não, bastante paciência.
Aqui, ó, vocês vão escurecendo a parte de baixo, que dá sombra nas asinhas. E depois dos retoques é que vai ficar tranquilo fazer isso. Faltou branco, põe branco. Sobejou azul, põe branco por cima. E as peninhas pode ser que eu tenha feito meio larga, mas vocês podem fazer mais fininha. Agora eu vou vir aqui com o preto, pincel bem pequenininho, fazer uma bolinha ali na onde eu tinha feito a marcação do olho. Vou arredondar ela. Só uma bolinha azul, gente. Bolinha azul, bolinha preta, desculpa. Arredonda ela. E faz o formatinho do olho. Porque passarinho é assim, né? Não tem muita marcação. E não é uma pintura realista, né, gente? Aqui eu vou passar o pincel seco, limpo aqui por baixo para fazer um... Não é um cílios, é um... Puxa assim, ó. Beirando. Aí dá aquela intenção de puxada de olho, tá vendo? Faz um mini risquinho. Se você quiser fazer esse risquinho, também pode. Acerta bem pouquinho ali, ó. Fica bem redondinho. E vem com a pontinha do pincel filete com o branco e faz um pontinho de luz ali no olho e já era, já tá pronto. E vamos dar continuidade no nosso projeto. Aqui eu vou pegar cádmio ou laranja, você que sabe qual que você tem aí. Passa no bico, preenche ele todinho. Aqui eu fiz um biquinho compridinho, né? Não fiz ele com voltinhas. Eu achei interessante assim, nem é pica-pau, nem é passarinho do bico comprido. E a gente desenhar, a gente não tem tanta noção assim, né? Aqui eu esparramo, põe um pouquinho de branco, só pra dar uma clareada no bico dele. O laranja é o melhor, tá? Eu fiz com cádmio e ficou meio apagadinho. O laranja é o mais interessante de fazer. Ou laranja ou cenoura. Cenoura é quase igual ao laranja. O laranja tem um pouquinho mais de amarelo e o cenoura eu acho que vai um pouquinho mais de vermelho. E com o sépia, pego um pincel filete e vou fazer os contorninhos dele. Ajeito aqui em cima, a parte de baixo. Esse contorno não precisa ser, pode ser em diagonalzinha, não precisa ser arredondado não, mas se quiser fazer redondo também vai ficar legal. Que eu acerto só com a pontinha do pincel, pode ver, porque é um lugar, um espaço muito pequenininho, sabe? Então, vamos lá. Ponha mais um pouquinho de branco aqui que ficou muito escuro. Dou uma clareada. E finaliza. Um pontinho preto para fazer o narizinho dele. Aqui eu tô dando mais um risquinho no meio para fazer a divisão. E um pontinho preto que é o narizinho dele. E o passarinho tá quase pronto. Eu não fiz as garrinhas ali porque eu vou fazer o galinho ainda, sabe? Que eu pôr um pouquinho mais de amarelo, ficou aumentar um pouquinho esse papo dele aqui. Tá comendo e o papo tá vazio, né, gente? Interessante. Acerto o contorno. E pronto. E assim nós vamos finalizando. Alguns retoques a gente pode estar fazendo. Excesso de tinta você tira com pincel seco e limpo. Ou limpo e seco, né, no caso, na sequência. Aqui eu vou dar mais uma escurecidinha aqui. Tô achando que puxou muito a tinta. Fazer um pouquinho de retoque aqui.
com azul marinho, tá, gente? Que também precisa. Depois de seco, a gente retoca de novo. Aí, certinho. Aproveita a sujeirinha do pincel. E voilá. Ó, com a sombra como fica mais profundo o desenho. Lava o pincel, seca ele, põe um pouquinho de branco. Porque passou um pouquinho aqui. Você pega e faz aqui um... Bem pouquinho mesmo, ó. Tá vendo? Só um... fumacinha do branco ali, ó. Eu gosto de pintar, hein? Já aproveita, gente. Se tiver alguma ideia, alguma pergunta, pode comentar aí no vídeo, tá bom? Comenta que assim que eu ver eu respondo. Procuro responder todos. Porque é legal. A gente interagir. Uma pessoa que, meu Deus, eu nunca vi, talvez eu nunca veja, mas tá ali a pessoa falando com a gente de longe, é tão legal. Aqui eu coloquei sépia e branco. Não tem uma regrinha, não. Você pode fazer manchadinho, pode fazer tudo primeiro, depois vir com o branco, só dando aqueles risquinhos. Que eu vou fazer manchadinho, que eu vi uma professora fazendo e eu achei muito legal. Que eu preencho com sépia, depois eu só venho dando luz com o branco. Bem pouquinha tinta também, ó. Deposita lá, limpa o pincel e dá aquelas batidinhas, esparramadinha ou pincelada mesmo. Vai do teu gosto. Que o galho prossegue. Essas frutinhas, a cor dela tá parecendo ameixa. Mas na minha ideia veio aquela fruta lá, que eu tinha um pé no meu quintal quando os meus meninos eram pequenos, que agora estão tudo com 35 anos. Era, deixa eu lembrar, araçá. É um tipo de goiabinha. Quando tá meio verde é azeda que só. Mas depois de madura é tão gostosinha. Meus meninos todo dia falaram que tinha vitamina. Eles, mãe, eu vou buscar minha vitamina pro café da manhã. Era tão interessante ver aquilo. Mas ia lá, pegava 2, 3, azeda, azeda. Uma hora eu vou tentar pintar a siriguela, que é outra fruta também da infância dos meus meninos, que eu também tinha no quintal de casa. Fazer uma coleção, porque eu tinha bastante fruta. Jabuticaba, manga, a siriguela, a cana, mexerica, ou pocã que fala, né? Laranja, goiaba. Tinha as frutas mais comuns, eu tinha quase que todas. Tinha limão, jabuticaba. Nossa, jabuticaba era muito bom, tinha 2 pés. E é interessante porque são de épocas, né? Não é, elas não dão a fruta o tempo todo, né? Ou todas ao mesmo tempo. Então a gente sempre tinha fruta à vontade. Nada com a mãe, ia lá, tirava suco, polpa, guardava no congelador, então tinha fruta o ano inteiro. Oh, beleza. Isso é maravilha. E não era sítio não, tá, gente? Era um quintal mesmo. Aqui eu venho com amarelo ouro na frutinha, fazer o contorninho dela. Com um pouquinho de branco, vou dar uma luz aqui. Esparramo bem, não por todo, sabe? Só ali naquele ponto. Ali tem um pedacinho toda machucadinha do bico do bichinho, então eu vou deixar para fazer depois. Porque é com outra cor, não é com amarelo, né? É um pouquinho de branco com amarelo que vai dar o palha ou o marfim. Aqui eu venho com o cádmio, amarelo cádmio, dou uma amareladinha nela aqui. Se cobrir o branco, vem com mais um pouquinho de branco e dá luz de novo, tá? Aqui, ó, bem pouquinho. Não precisa ser muito, não. Deposita lá, limpa o pincel e depois faz um movimento circular só naquele ponto. E aqui eu venho com o branco, com o pincel meio sujinho de amarelo.
Já vai ficar um bege, tá vendo? Legal isso, gente. Frutinhas. Agora, com uva ou berinjela, pode ser o sépia também, tá, gente? Vou escurecer essa fruta aqui e fazer os contorninhos. Tiro o excesso, mas bem mixaria de tinta mesmo. Só na bordinha, não é pra subir essa tinta. Tá vendo? É pra dar uma sombra ali só. Coisa pouca, lá, ó. Sujeirinha de nada. Não quero cobrir o desenho, mas não tem jeito. Porque essa aqui, pelo jeito, tá mais madurinha do que as outras, né? Então, é automático essas frutinhas vão ficando escuras. Sujou muito, você vem esparramando ali, ó. Não deixa ficar forte, não. Do lado de baixo dá uma esparramadinha. Um pouquinho de amarelo aqui, porque ficou escuro. Tem que ficar um pouquinho mais escurinho ali pra dar a divisória. Agora eu venho com o sépia, pincel filete. E vou fazer o contorninho aqui, ó. Fazer umas voltinhas, um contorninho como se fosse... Ali eu fiz quase que reto, mas não precisa, sabe? Pode fazer um risquinho, pula um pedacinho. Aqui eu faço a sujeirinha do pincel eu passo por dentro ali. Aqui, ó, assim, ó, pulando. Como se fosse quebrado. E a sujeirinha do pincel eu faço as manchinhas dentro. Aí a gente vamos fazer as outras. Põe um pouquinho de branco. Aqui eu vou começar diferente. Um pouquinho de branco e vem com o amarelo em volta. Essas que estão fechadas, né? Faz o contorno e esparrama o meio. Clareou mais? Já vem com o cádmio e escurece as laterais. Faz o ponto de luz ou sombra. Ponto de luz é branco, né? Meu Deus, ponto de luz me confunde às vezes. Põe só na bordinha, puxa. E aqui onde é aquele pontinho da flor, quando cai a flor, você deixa um pouquinho de amarelo ali, mais escurinho. E o meio você torna a vir com a luz. Ó, faz movimento circular, mas só ali naquele pontinho, não leva nela toda. Tá vendo? Aí ela vai ficar mais clarinha e nas bordinhas vai ficar mais escuro. Vem com o cenoura ou laranja, só a sujeirinha de nada. E passa ali, ó. Passa o pincel pra lá e pra cá pra ficar só na parte de baixo. Não leva até pra cima, não. Porque essa frutinha, ela tá por baixo, né? E aqui também, vocês faz uma sujeirinha ali, uma sombra ali, ó. Depois a gente vai vir com o pincel e vamos fazer aquelas folhinhas secas, né? Que fica naquela ponta ali das ameixas. Vamos chamar de ameixa. Que também, mesma coisa. Branco, amarelo ouro, cádmio e o cenoura ou laranja. Se caso você não tiver o laranja, uma dica que eu te dou, você pega um pouquinho de amarelo ouro, pega uma gotinha, por exemplo, pegou 2 pinceladas do amarelo ouro, põe uma gotinha do vermelho e mistura, vai dar o laranja. Se não tiver, você pode fazer isso, faz misturinha na hora. Teve dia de eu ter poucas tintas ali, eu procurar, porque no YouTube aí tem bastante mistura de tinta, mas é bastante, né? Então, mas na hora, não tem um laranja aqui ou tá longe de mim, então você pega um pouquinho de vermelho ou de amarelo, dá uma misturadinha lá e vai dar o laranja. Vai ficar top. Cádmio, meio branco, mais claro. Contorna direitinho, preenche bem, esfumaça e dá segmento. Aqui com o laranja ou cenoura, vamos fazer a sombra aqui.
Viu? Ó, eu pego uma sujeirinha de nada, passo no dedo e depois só vou pegando o necessário ali, ó. Bem pouquinha sombra. Olha só que chique. E aqui no pontinho onde é o... No caso, onde tinha a flor, né? Aí ela seca, cai, fica uns pontinhos pretos. Um umbigo que fala? Acho que é. Agora um pouquinho de... mais de escuro. Pode ser o sépia também, tá, gente? Mas aí se usa bem menos sépia. Vou dar uma escurecida aqui com o berinjela ou uva. Mas bem pouquinho, ó, pode ver. Não é quase nada, é só pra fazer a divisória mesmo. Puxou demais? Vem com o amarelo mais claro e passa ali, ó. Antigamente usava o branco, agora a gente usa a cor mesmo. Da mesma forma essas outras duas. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas não é longo, que a gente tá aprendendo, é um treino, né? E eu agradeço a todos que até aqui estão, né, prestigiando meus vídeos. Lembrando novamente, se inscreva, compartilha com quem ainda não viu, né? Essa força aí é só vocês quem pode dar. O canal cresce e a gente fica muito mais feliz. E eu quero sempre ter tempo de estar trazendo novos vídeos aqui, principalmente com desenhos meus, que é interessante, gente. É maravilhoso. Se chegar alguma menina aqui e falar assim, eu aprendi isso com você, que nem outro dia uma menina viu pintura de um jarro rosa meu que tá aí no canal. E ela, eu queria o risco. Peguei e mandei pelo Facebook, porque só por lá que dá pra gente mandar, aqui no YouTube não dá. E lá eu consigo, por Messenger, mandar o desenho. E ela pintou e mandou de volta a pintura pronta. Nossa, mas, gente, que alegria que me deu. Eu fiquei muito feliz. Pelo Instagram também dá pra mandar, mas pelo YouTube não. Eu tenho o Telegram também, se vocês quiserem se inscrever lá, eu deixo bastante desenho lá, deixo os vídeos também, ou acesso aos vídeos que eu faço, tá bom? Telegram, Instagram e Facebook, todos eles é Lia Lobo Ribeiro. Eu não mudo nada meu nome. Às vezes a sigla muda lá alguma coisa, mas pela carinha a foto é a mesma. No Telegram eu tô com uma roupa diferente, mas a carinha não muda. Eu acho, né? Lá eu tô parecendo mais gordinho um pouco. Aqui, ó, eu deixei um pouquinho mais claro pro lado de cá, que é onde a luz tá pegando mais. Preencho bem, essa aqui é a maiorzinha, né? Preencheu ali, aí você vem com o pincel pra lá e pra cá, ó, fazendo esse movimento quase que no mesmo lugar, pra esparramar o amarelo. Já vem com o outro amarelo, cádmio. Se preciso, vira o pincel, né? Tinta pra fora. Aí vem, limpa o pincel e vem com ele seco, limpo, e esparrama ali, ó. Pra unificar bem as cores e não ficar divisória nenhuma. Venho com a sombra. Aqui eu vou fazer, eu acho que o contorno em toda ela. Ela tá por cima das outras, né? Muita tinta, limpa o pincel no paninho. Ou lava. E no lavar, não esqueça de secar bem, tá? Pra não borrar a tua pintura. Aí fazendo a sombra assim, dá a impressão, e a luz no meio, que ela tá saltando, sabe? Que eu vou fazer o umbigo dela aqui por baixo. Tô com a mão torta, gente, pra não ficar na frente, a gente torce o braço. Ainda não achei uma posição interessante pro meu celular ficar pra não me prejudicar na hora de pintar. Vou vir com a sombra mais escura e passo nos umbigo dela. Ah, vamos chamar de umbigo, mais interessante. Pronto, umbigo. Escureço um pouquinho mais
Não deixando excesso de tinta, não. Só sujeirinha mesmo. Aqui também. Bem pouquinha coisa, gente. Pouquíssima coisa. Olha lá. Só um negocinho de nada. Aí, ó. Faz tipo uma meia lua ali. Ou não. Aí é do seu gosto. Aí você pega o pincel filete e faz tipo um X ali. Um risquinho pra lá, outro pra cá. Aí cruzando. Um pra um lado, pro outro, um pra frente e outro pra trás ali. Não precisa ser muito grande, não. É em cima daquela parte escura. Você sabe que a ameixa tem esses pontinhos, né? Às vezes a gente vai comer aquele trenzinho seco, machuca até a boca. Vamos lá. E aqui a nossa cerejinha já foi. E assim a gente continua a nossa pintura. Aqui nós vamos usar o branco e o magenta para fazer essa florzinha aqui, ó. Eu nem sei se a flor é dessa cor, mas eu fiz a minha florzinha aqui, saiu magenta e branco, gente. Então, é desse jeito. Fazer o miolinho, puxa pelas laterais. Puxa pouquinho, não precisa puxar muito, não. Aí vem com o pincel, um pincel pequeno, tá, gente? Que a flor é pequena. Aí você vem com o branco e preenche. No miolinho você deixa mais escuro, tá? Aí vem com o branco. Faz ali aquela pétalazinha arredondada, a ponta lá, ó. Puxa pro meio sem levar totalmente pro meio. Que a pétala é menor. Que ela tá meio que por baixo ali, ó. Pouquinha coisa. Tem segredo. Essa aqui é a flor mais fácil que tem pra fazer. Aí depois você pode retocar, fazer contorno com filete, se você quiser. E no miolinho eu uso sépia. Uma sujeirinha de sépia bem pouquinho ali, ó. Dá uma batidinha no mesmo lugar, não enche muito não. Venho com um pontinho amarelo e ponho ali. Depois, se for necessário, é claro, né? Você vai retocar. E é isso, gente. Aqui eu ponho um pouquinho mais de branco. Depois você pode subir uns risquinhos magenta também com pincel filete, que dá certo. Mas isso é teu gosto. Aqui tem um pedacinho do galho, que eu não preenchi. Põe um pouquinho de branco. Dou uma clareada. Olha como que muda. Duas cores só, gente, é muito interessante. Com o pincel filete você faz os contorninhos certinho para não perder nada. E vamos lá. Aqui também um pouquinho. São pequenos detalhes, gente, mas esses pequenos detalhes faz muita diferença. Pode ver, ali na florzinha mesmo. Um pontinho de nada de tinta faz diferença no resultado final. E aqui vocês podem ver, eu não fiz fundo, né? Porque esse pano meu eu não vou fazer fundo, vou deixar assim o desenho voando mesmo. Talvez ali eu já tinha feito as outras, agora vamos fazer a nossa borboleta. Aqui, para não ficar muito longo o vídeo, eu adiantei uma parte e vou fazer a outra que é da mesma forma com vocês, tá bom? Aqui eu venho com o amarelo cádmio, tá? É amarelo cádmio que eu usei aqui, mas pode ser o amarelo ouro também, sem problema nenhum. E na parte de cima, eu vou usar o azul turquesa. O azul turquesa, você passa lá naquela divisória que tem lá o desenho do risco, sabe? Passa primeiro lá, preenche bem ali, depois você desce e vai unificando o amarelo com o azul. Limpa bem o pincel, lava ele, limpa e vem com ele limpinho e só vai esfregando assim, ó. Aí vai ficar uma tonalidade verde, ó, pra lá, pra cá. Não faça movimentos circulares, de lua, né? Meia lua, não sei como que a gente pode falar esse movimento, vai e volta.
Aí vai ficar um degradê ali de amarelo para o azul. E um verde escuro. Se fosse o amarelo ouro, ia ficar um verde mais claro. Se fosse o amarelo canário também. Mas eu quis fazer dessa cor porque eu achei muito linda. A outra parte também. E ó, lembre-se dos riscos, tá? Para não perder as próximas voltinhas dela. Aquela de trás lá, eu dei uma perdida nos riscos, pode ver que ficou meio esquisito. Mas vai dar certo. Aqui eu venho com azul da mesma forma. Porque na outra parte vai ser preto, né? A parte de cima vai ser preto. Aqui preenche de azul. Com muito cuidado, para não ultrapassar muito em cima do amarelo. E vamos descer aqui em cima do risco, com azul. Mas só sujeirinha do pincel, tá? Não muito. Só sujeirinha, ó. Até troquei o pincel. Bora. Se desce até lá e vai e volta, vai e volta. Vai dar um verde, mas não deixa muito largo, não. Aqui é aquele mesmo sistema, ó. Vai e volta para as duas cores se misturar e ficar aquele verde legal que a gente quer. Pronto. Um pouquinho mais de azul aqui, com a falha. Pincel em pé sempre. Aqui no vídeo parece que ficou muito escuro ali, né? Mas não ficou não, gente. Se quiser clarear um pouco, põe o branco no meio. Aqui eu vou dar mais uma escurecida, uma fumacinha de verde ali. E a mesma coisa aqui, ó. Esse final. Só que eu vou passar o amarelo só no meio. Porque eu vou descer com o azul ali. E às vezes eu troco o pincel, porque tem um pincel que é mais comprido, as cerdas, ele é para preencher. E o mais curtinho, as cerdas, fica retinho, pequeno, é para fazer aqueles riscos, né? Que a gente faz nos contornos. Para minha mão não ficar na frente ou não manchar, certa dificuldade. Aqui, ó, eu desço com o azul até lá embaixo. Limpo o pincel para não borrar. Seco ele e vou esfumaçar. Ó, apoio minha mão na mesa e vou fazendo o compasso com o pincel em cima da onde eu ponhei tinta. Aqui eu dou uma unificada. Não ficou bom, ponha mais tinta. Desce. Desce levantando o pincel, tá? Que daí não enche muito. Não preenche muito. Você fica... E vai arrumando. Aonde tiver que arrumar, você arruma. Aqui eu vou fazer mais uma voltinha, que ficou diferente. Fazer um pouquinho mais aqui, ó. Porque na parte de baixo ficou meio que quadradinho lá, né? Aqui ficou várias voltinhas juntas. E eu vou unificar. Eu venho com o preto para preencher toda essa parte. Parte de cima bem contornadinha. Com muito cuidado. Para não borrar. Que nós já fizemos a parte de baixo. Olha a impressão de luz atrás dessa asa, gente. Que legal que ficou. Ai, eu fiquei apaixonada. Quando eu vi, falei, meu Deus, foi eu que fiz isso? E da minha cabeça essa cor, tá? Não tenho referência nenhuma de outra borboleta. As outras até eu tinha uma referência, mas acabou não saindo a referência que eu tava vendo, a gente fica com, né? Mas agora eu tô fazendo aqui, ó, da minha mente mesmo. Esse é um desenho meu. Como se diz, exclusivo. Meu e de vocês, né? Porque se vocês quiserem, é só me adicionar lá no Facebook, por lá eu mando, ou pelo Instagram ou Telegram.
É só entrar lá e chamar eu no privado. Ó, tem aquele risco desse, tira um print ou fala, né? De qual vídeo que é que eu mando. Eu tenho todos os desenhos em PDF que eu mando para vocês. E alguns eu tenho até em 2 tamanhos. Tenho no A4 e no A3, que é para fazer grandão. Que cada desenho é numa folha de sulfite, né? Normal. E eu faço ele dividido em 2 folhas de sulfite, então fica bem grande, dá pra fazer em almofada, bolsa. Por falar em bolsa, eu tenho 2 bolsas para pintar. E eu acho que eu vou colocar um desenho mais ou menos desse modelo aqui. Não tão pequeno nem grande. Aqui eu venho com um pincel filete e desço um fiozinho assim, ó, com o preto, pra fazer uns detalhes, né? Se achar que muitos risquinhos fica feio, unifica que nem tá a parte de baixo ali, ó. Faz só um triângulo. Aqui em cima eu faço o contorno com o preto também, ó. E desço um pouquinho pra cima do azul. Bem devagarzinho. Pra não mudar muito a ideia, né? Ponhei muita tinta, o que que eu faço? Pego um pincel seco, limpo e desço. Tá vendo? Olha como mudou. Esfumaçar muda tudo, gente. Dá uma visão diferente, muito diferente. Que veio contornando tudo. Depois eu vou fazer as bolinhas brancas, né? Com pincel filete também. Ou você pode fazer com palito, sabe? Com palito de churrasco, palito de dente também. Aí se fica muito pequenininho. Aqui eu achei que ficou muito cheio de risquinho. Eu vou arrumar ele com um azul. Aqui, ó. Vou fazer reto. Pra não ficar muito diferente. Ficou muito risquinho lá. Não gostei. Mudei. Viu como é interessante mudar? A gente pode mudar. Se quiser, pode. Ah, mas a asa lá de trás tá diferente. Sim, aquela lá é a parte de cima da asa. E a maioria das borboletas, de um lado é de um jeito, do outro lado da asa é outro desenho. É raro aquelas que é o mesmo, pelo menos é que eu percebo, né? E nós estamos fazendo um desenho de... É um desenho, não é um realismo, né? Aqui eu peguei uma caneta que já acabou a tinta e vou fazendo com o biquinho dela as bolinhas. Que a de trás pode ver que ficou um pouquinho maior porque eu fiz com pincel. E com a caneta vai sair todas do mesmo tamanho. Ou se você quiser fazer maior, é só preencher um pouquinho mais. Bem simples, gente, não tem segredo. E com a caneta é legal porque se você apertar o meio da bolinha, fica limpo. Fica só um círculo, uma bolinha que é um círculo. Ah, mas fica muito legal. Que eu aumentei mais um pouquinho, ó. Você aumenta com o próprio bico da caneta. Nada se joga fora. A caneta acabou a tinta, nós usamos para poder fazer bolinha nas borboletas, né? E é isso, gente. Nosso vídeo já tá quase terminando. Só falta o corpinho dela. Se você quiser encher ali a parte amarela de bolinha, é o teu gosto. Eu gosto assim, ó, nas bordinhas. Aqui parece, este desenho que eu fiz, parece estar com 2 asas em cima e nenhuma embaixo. É que essas 2 asas de baixo, que são do mesmo tamanho praticamente, não aparece muito, né? E eu não quis fazer uma borda mais preta ali, porque não ia ficar tão interessante que nem eu queria. Aqui, ó, só preencher com preto, tá? Nada mais que isso. O corpinho dela. Pincelzinho pequeno. Pode ser com filete também, mas com esse aqui a gente esparrama mais. Preenche bonitinho. E com filete você vai ter que
que apertar ele, pincete, as pinceladas não fica assim tão boa. Aqui eu ponho um pouquinho de branco, dou uma luz ali. Pego o pincel filete com o preto, tinta preta, tá? Pode ser com sépia também, gente. Agora eu vou fazer as perninhas dela e as anteninhas. Faço o contorninho da cabeça. Anteninhas curtas, não fiz antena comprida que nem das outras. As outras eu fiz uma antena maior do que a coitada da borboleta. Aqui eu faço um pinguinho na ponta. E vou fazer as perninhas dela. Parece as perninhas de mosquito. Mas são iguais, é inseto. Minha filha, vai vendo. Eu acho engraçado que eles têm umas pernas compridas, depois mais duas curtinhas, depois mais outra comprida. E é assim mesmo, se você ver bem. E aqui um pontinho branco que é o olho, certo? Então é isso, gente. Nosso vídeo chega quase ao final. Aqui no miolinho dessas eu vou colocar o sépia e um pouquinho amarelo, uma pontinha amarela. E vamos terminando o nosso vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de compartilhar e ativar o sininho para poder receber as notificações. E se você quiser passar fundo aqui, você põe um verde musgo. Eu não vou colocar nada, vou deixar assim que eu achei que ficou legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça, gente, vai lá no meu YouTube e me chama lá no Messenger que eu passo o risco para vocês, quem quiser pintar, tá bom? E o guia de cores também. Porque aqui eu fiz um guia de cores, mas aqui eu mudei algumas cores. Então agora eu tenho uma relação diferente das cores. Aí eu tenho tudo marcadinho ali, aí eu passo para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. De novamente eu falo. E fiquem com Deus. Aqui eu vou pôr uns risquinhos aqui para melhorar mais. Acabamento, tá, gente? Não se esqueçam, compartilhem, se inscrevam e até o próximo vídeo, tá bom? Beijo a todos. Fiquem com Deus.